2015, por isso que a gente está falando da violência, né? E você foi a Eu prova sofri, eu sou uma das pessoas que sofri agressão na escola. viva. E o que aconteceu? E Você estava é na sala? uma criança, a gente pode falar criança, porque ele tinha recém completado 14 anos, jovenzinho, né? Já sabia pelo menos o que estava fazendo. Mas assim, pessoas que já estavam no mundo do crime, né? Depois a própria polícia disse que ele já era mula, né? Dos bandidos. Então, eu acho assim que era efeito de alguma droga, alguma coisa assim, né? Porque, assim, sem uma irritação de momento, você chegar do nada, assim, e agredir o outro, então alguma coisa, você não tá normal, uma coisa né? gratuita, né? Uma violência gratuita, né? E pelas costas, né? Você estava, então, na sala? Na sala, eu tinha acabado de entrar na sala, ele chegou por trás e travou o canivete nas minhas costas. Então, assim, na hora, né? E foi por pouquinho que não fura os pulmões na hora, né? Mas aí você desmaiou? E daí, não, na hora eu nem... Você sentiu Você nem aquela... percebia, eu só senti aquela pressão. Aquela pressão, né? Porque na hora você não sente, assim, aquela dor, né? Tipo alguma coisa te bateu ali. Mas não teve um E desentendimento eu até com ele, achei na hora que fosse, assim, alguma coisa que eles jogaram, né? Que fosse jogado de longe, Você estava assim. na sala de costas escrevendo na Isso. lousa? Não, porque eu tinha acabado de entrar, né? Era depois do recreio até. Tinha acabado de entrar e aí a gente entra e tem o hábito de encostar a porta, de fechar. E eu fui fechar a porta e senti. E na hora eu não percebi o que era a gravidade, né? E depois de conversando com ele tentando ainda... Aí, assim que ele fez, ele jogou o canivete pela janela. E aí eu tentando conversar com ele, por que você está fazendo isso? Aí ele vinha de chute pela minha frente. E nisso, os alunos que estavam no fundo da sala, que já tinham percebido... Correu. Eles se recuaram para o fundo, né? Com medo de segurar ele, alguma coisa assim, dele, né? Agredir as crianças também. Daí as crianças se recuaram, né? E ele me enfrentava, vinha de chute, alguma coisa assim. Até que o coordenador estava passando assim no corredor e eu chamei várias vezes ele. E nisso, daí eu senti alguma coisa correr nas minhas costas. Que daí que eu fui perceber que eu olhei assim, tinha sangue, né? Que eu fui perceber que era um corte, alguma coisa assim. E aí me socorreram, trouxeram para o hospital, depois a gente foi fazer o boletim, né? A polícia também já tinha antes de eu ir para o hospital, a polícia chegou na escola, pegou ele. Depois foi encontrado também o canivete e tal. Meu Deus. E aí ele foi levado para Sinop, né? E tá lá até hoje, será? Não, aí para você ver, né? Deus mostra, né? Quem tá errado, na verdade. Hoje ele é falecido, ele mesmo se enforcou. Então, aí tá a prova de que o problema era ele, né? Meu Deus. Mas naquele dia ou no dia anterior, ele tinha uns xingado dias, você uns dias antes, porque ele era dessas crianças assim que faz a arte quietinha, né? E aí uma menina na sala tinha reclamado que ele fazia aquelas bolinhas de papel e colocava na tubo de caneta e ficava jogando nela, irritando ela, né? Aí, de tanto ele fazer isso, ela se irritou e falou para mim assim, olha, professora, se a senhora não resolver, eu vou lá falar com a diretora. E daí eu fui até ele e peguei o tubinho da caneta. Falei, você não vai mais incomodar a sua colega desse jeito. Peguei o tubinho da caneta e joguei no lixo. E isso, na hora ele falou, se revoltou, né? Você não é minha mãe para mandar em mim, alguma coisa assim. Falou na hora e ficou quieto. Aí no dia que ele me agrediu, aí ele repetia várias vezes, você não tomou meu lápis? Meu Deus do céu. Tá vendo? Você não tomou meu lápis? Mas na verdade não era o lápis, era o tubinho da caneta, né? E aí foi por isso, assim. Né? Então a única coisa que... Mas jamais foi agressão minha. Até no dia que eu fui agredida por ele, eu não relei nele. E à vontade só se defende. E só mas ele tentava já usava me defender. Drogas, então. Já era efeito de drogas. Já usava drogas. E assim, mas assim, graças a Deus, a escola, a gente fala na questão da indisciplina, mas isso foi também um caso à parte, né? Depois nunca mais aconteceu com ninguém, né? Nesse perigo, nem com os próprios alunos. Você não ficou com medo de voltar mais? Não, olha, é tão assim... Eu acho que eu não voltava nunca mais. Eu pedi tanto a Deus. Nos primeiros dias você fica meio assim se perguntando, né? Porque eu e tal, você foi né? pra escola. Aí eu só fiquei 30 dias de atestado por conta do corte e tal.
E recuperou bem? E aí eu voltei, não tive trauma nenhum, inclusive na mesma turma, porque ele foi transferido para Sinop na época, né? Nossa. Então ele não estava na sala. Eu voltei para a mesma turma, trabalhei com uma turma tranquilo, isso foi no mês de junho que aconteceu, né? Em julho eu voltei com a turma e seguiu normal. Nunca tive. É claro que quando você entrava, quando eu entrava na sala assim, vinha alguma lembrança assim, né? E às vezes a curiosidade de algum aluno que perguntava assim na época. Mas fora isso, foi tranquilo. Depois fui esquecendo e hoje em dia, quando me perguntam, eu falo tranquilamente não sobre. Tem mais nada. Não tenho nenhum trauma, pelo contrário. Eu Fez tenho você muito mais forte. amor pelas crianças, né? Pela escola, tanto que depois de tudo isso estou aqui como diretora. Você viu né? só? Olha, Então, que legal. assim, graças a Deus eu não tenho superação. nenhum trauma sobre. E assim, era que série? Ele era do 7º ano na época. É um aluno do 7º ano. Matutino? Uma turminha. Vespertino? Era matutino. Aí eu lembro que na época os meus filhos reclamavam que tinham que revistar a bolsa. Aham, Aí isso. passou um tempo Pra revistando a você bolsa. ver, Eu acho que tem que voltar. a Eu também desestrutura acho. Eu familiar. Eu acho que tem que revistar a bolsa. Na época nem com os pais ele não morava, né? Ele morava com um avô, tios, era assim meio. Já era por- problema. Nossa, aham. totalmente problemático. Todas as crianças, assim, não todas, mas muitas aqui moram com vó, mora Uhum, com... porque é a família, é né? Não tem, desestruturado. Não não dá- tem tem um suporte. aquele seio familiar, né? Que é o carinho. Atenção, Isso. eu acho que a criança se sente um Muito, pouco... a gente sabe que muitos avós têm, cria com maior carinho, né? Avós, tios, seja lá qual for que é recolhido. Mas a criança, até ele chegar ali, ele deve ter passado por algum trauma. Se né? sentiu rejeitado, Aham, se sentiu né? rejeitado. Então, tudo isso que envolve, né? A É. psicologia, muitas vezes não é trabalhado com a criança e vai se tornando. E a avó, às vezes, já tem os problemas de saúde, alguma Isso, coisa aham. assim. Talvez Porque imagina, Tem aquele cuidado, isso. né? Porque Não dá imagina, né? A conta. pessoa já de idade ter que começar de novo, né? Tudo de novo. E a gente já Lidar tem com mais crianças paci- rebeldes. E não é, e hoje as crianças já são diferentes, igual a gente estava falando de quando as avós foram mães, né? Aham. Então, eu acho que elas realmente não conseguem criar assim, por mais que, né, seja amoroso e tudo. Mas vó é vó, a gente fala que vó é açúcar, né? Vó é mãe com açúcar. Duas vezes, duas né? vezes. Porque às vezes eu analiso assim, não sou vó ainda, mas eu vejo a avó assim. Ela tenta fazer pelo neto aquilo que ela não conseguiu fazer pro filho. Acaba porque mimando, muitas que vezes faltou ali, nós, né? né? Muitas vezes nós deixamos nossos filhos para poder acaba trabalhar. mimando. E ela, agora não, agora ela tem todo o tempo, então ela acaba mimando o netinho ali, né? Aí a avó fica com muito açúcar daí. Aí já E o fica tudo netinho açucarado. só gosta. Né? Aí vai faz umas companhias, E né? já vai indo, né? Ai, Então, aí por conta, né, até da minha própria experiência ruim que passei, Nossa. hoje a gente tem muito mais cuidado na escola, né? Não fica muito de É costa o claro tempo que a todo, gente né? não sabe a intenção de quem entra lá, como acontece muitos casos aí pra fora, né? Alguém Aqueles que anda alunos. tirando na escola, Ai, alguma meu coisa assim, a Deus. gente não sabe a intenção de quem entra lá, mas a gente procura ter todos esses cuidados, né? Detectar a põe um detector de criança. metal pra passar. É. Passar pra Uma não porta ter... igual de banco. Ó, eu sou a favor. Vamos também. juntar Mas é os bem pais e tranquilo, comprar olha. uma porta. O que compensa isso tudo, o que supera são, por outro lado, as crianças, que na grande maioria são carinhosas. De são 99, crianças 95%. Aham, com Amiga. certeza. Ixi, São São do do- bem, né? São crianças São do do bem, graças a Deus. São Amém. de famílias boas, né? Crianças que têm todo o carinho, vê a gente ali como alguém da família, chega na gente, dá abraço e dá tchau Beijo, quando vai tia, embora. tia, prof, E não prof. quer, tem alguns que não gostam do feriado, do sábado e domingo, porque Sim. gostam de estar na escola. Gosta de estar lá com aquele carinho, E- né? e- E adota os professores como, né? Uma parte da família. parte da família. E isso é gratificante pra gente, né? Aí corta um pouco essa, né? Sim. Boa noite aí, Equilibra. pessoal do